Bom dia, meus queridos irmãos. Saúdo-os na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, domingo, nós estamos com a nossa escola bíblica dominical e, irmãos, ainda continuamos fazendo a escola bíblica online e agora gravando. Nós tivemos na quarta-feira nosso culto de oração também online e hoje à noite também será um culto online. Infelizmente a pandemia está muito alta e por todos os cantos pessoas estão morrendo e traz uma profunda tristeza para nós. Mas eu gostaria hoje de falar sobre um tema que muito nos alegra, que traz alegria ao nosso coração. Vamos fazer a leitura do texto que se encontra em Gálatas, capítulo 3, versículos 23 a 29. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De certo que não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Meus irmãos, nós temos neste mês, e o mês passado também, ouvindo as aulas que o irmão Anísio tem trazido para nós na nossa escola bíblica, e um dos fatores que a gente vê e marca é o irmão Anísio enfatizando a fé em Cristo Jesus. Salvação somente em e por Cristo Jesus. Salvação somente em Cristo Jesus. Eu fico muitas vezes assim olhando pregadores falando e muitas vezes eles colocam sempre algo extra na obtenção da salvação, como se a salvação fosse uma obra dividida entre os homens e Deus, mas não é. A obra da salvação, da regeneração, ela é totalmente exclusiva, feita por Deus. Não há interferência humana, não há o dedo humano. Muitas pessoas dizem, mas nós precisamos crer em Jesus para ser salvos. Isso é verdade, mas entendemos com alegria que a obra já foi feita e nós precisamos reconhecer os nossos pecados, nossas faltas e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E quando nós estamos firmes na nossa fé, duas alegrias são presentes na vida do cristão. A primeira alegria é a certeza e convicção da salvação. Pelo fato da salvação ser uma obra realizada exclusivamente pelo Senhor Jesus Cristo, não há aquela preocupação de nossa parte do que nós temos que fazer. Eu vejo, infelizmente, muitos irmãos fiéis, que lutam para não perder a salvação, como se eles, ou através de algo que eles fizessem de ruim, perdessem a salvação. E eles servem e adoram o Senhor com sinceridade, como eu disse, mas muitas vezes com medo de não fazer algo errado para não perder a salvação. É lógico que não nos dá o direito também, já que nós entendemos e compreendemos as Escrituras como ela é, que a obra de salvação ela é totalmente feita por Deus, que nós vamos sair por aí pecando. Não, claro que não. A nossa alegria é buscar fazer cada vez mais o que é certo, correto. Mas entendemos que a certeza e a nossa convicção da salvação está em Cristo. O cristão sabe que foi por Cristo que fomos lavados, regenerados do nosso pecado. Não há
a interferência humana. Não há parte humana. Toda a obra, ela é divina. A segunda alegria presente na vida do cristão, e eu gostaria, meus queridos irmãos, aqui enfatizar um pouco mais, é que somos filhos de Deus. A obra de Cristo na cruz, além de resgatar o homem da perdição, também lhe dá o direito de se tornar filho de Deus. Nas nossas andanças, quando nós vamos fazer evangelismo e conversando com as pessoas, e uma das perguntas que nós fazemos é se ela é filha de Deus, ou ela mesma, muitas vezes, se manifesta como filha de Deus e diz, todos são filhos de Deus. Não, meus irmãos, não são. Todos são criaturas de Deus. Mas a partir do momento em que em Adão entrou o pecado e Adão foi expulso do paraíso, houve, no momento do cometimento do pecado, a separação do homem para com Deus. E isso vem de geração a geração até chegar a nós. Portanto, somos criaturas, fomos feitos por Deus, mas pelo pecado de Adão, nós nos separamos, perdemos a paternidade divina. Então, a Bíblia é clara, ela mostra que há dois senhores. Ou são filhos do diabo, ou são filhos de Deus. E as pessoas não gostam, elas ficam até irritadas quando elas confrontam. Elas não são filhas de Deus, mas aí elas confrontam. Elas veem que são filhas do diabo. O próprio Senhor Jesus Cristo, falando aos religiosos, ele disse, porque eles disseram, nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse, olha, dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Portanto, uma coisa é ser filho dos homens, outra coisa é ser filho de Deus. E não tem como fugir dessa verdade. Porém, o que se pode fazer é ter Deus como Pai. Meus queridos irmãos, o desejo do Deus Pai Celestial, e por isso mesmo Ele entregou o seu Filho, o que Ele tinha de mais precioso foi entregar o seu Filho para morrer pelo pecado dos homens. Jesus assumiu sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, carregou sobre si todos os nossos pecados. E para quê? Para que nós tivéssemos vida em abundância e viéssemos a nos tornar filhos de Deus, que viéssemos a resgatar esta paternidade. E a partir do momento quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador, passamos novamente a ser filhos de Deus. E é triste ver as pessoas ainda sendo filhas do diabo. Ainda é triste ver que as pessoas não têm Deus como Pai. E um dos primeiros passos, ou o primeiro passo para se dar e chegar a ter a paternidade divina, tem que reconhecer que é um pecador perdido. Assumir essa condição. E os homens não gostam. Os homens não gostam que os seus pecados venham à luz. As obras deles estão nas trevas. E quando vem a luz sobre as suas obras e o seu pecado, eles se irritam, ficam bravos, começam a questionar e a julgar. Mas o primeiro passo para buscar a paternidade divina é reconhecer quão pecador é. Esse é o primeiro passo que o homem dá para humildemente receber Cristo como Senhor e Salvador, passando assim a ser filho de Deus e ter Deus como Pai. Meus queridos irmãos, muitas vezes as pessoas acham ou julgam que é difícil a salvação. Eles acham que tem que deixar de beber, deixar de fumar, deixar de se prostituir,
É bem verdade que essas práticas pecaminosas, elas têm que ser eliminadas. Mas o primeiro passo é reconhecer que é pecador e que é insuficiente para fazer qualquer coisa para a sua salvação. 1 João 1,12 fica claro para nós. Vamos ler aqui para que possamos ter uma melhor compreensão. Mas a todos quantos o receberam, receberam quem? O Senhor Jesus. Deus deu o poder de se tornarem seus filhos, a saber, os que creem no seu nome. Portanto, nós vemos aqui que se a pessoa quer ter Deus no seu coração, ela precisa crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Os versos 26 e 27 confirmam, veja aqui, irmãos, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Vós sois filhos de Deus mediante a fé. Irmãos, a fé é uma palavrinha tão pequena, apenas 2 letras, F e E, fé. Mas tem um poder imensurável. É através da fé que nós nos chegamos à salvação em Cristo Jesus. É através da fé que o Espírito Santo revela ao homem pecador a justiça, o juízo. É através da fé que abrimos o nosso coração. As pessoas do mundo, quando nós falamos em abrir o coração, eles pensam que é abrir o peito e colocar a mão, digamos assim, no coração, no órgão, do que é o coração. É um órgão humano. Quando falamos em coração, abrir o seu coração, é a mente, é o entendimento, é compreender que precisa ter Jesus na sua vida. E aqui diz que todos, mediante a fé em Cristo Jesus, são salvos. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Aí nós vemos outra questão absurda, pessoas falando que o batismo salva. Não, meus irmãos, o batismo não salva. O batismo é uma das ordenanças deixadas pelo Senhor Jesus Cristo para que nós venhamos a obedecer os mandamentos do Senhor, que é a ceia do Senhor e o batismo. E agora, o que está se referindo aqui, o batismo, é o batismo espiritual. É você receber Jesus, permitir que Ele entre no seu coração. Como Jesus disse a Nicodemos em João capítulo 3. E Nicodemos não entendeu nada. Achou que tinha que, para nascer de novo, tinha que voltar para o ventre de sua mãe. A mensagem de salvação, ela é uma mensagem simples, fácil. Mas é fácil e simples para nós que temos a luz e o entendimento do Espírito Santo. Para as pessoas que não têm a luz, que não têm o entendimento, é muito difícil compreender. Para eles é muito difícil entender que Deus, no seu infinito amor, deu o próprio Filho para morrer por homens pecadores. E eles querem, de uma forma ou de outra, através das boas obras, serem salvos. Infelizmente não vão conseguir. O irmão Alexandre, na sua mensagem de domingo passado, ele enfatizou: temos de anunciar a Cristo. Irmãos, é uma grande verdade. Nós precisamos conhecer mais as Escrituras, precisamos nos aprofundar, crescer espiritualmente. Isso aí é uma obra de santificação e nós, salvos em Jesus, precisamos mesmo buscar esse entendimento. Mas nós temos que voltar ao primeiro amor. Temos de anunciar a Cristo em todos os momentos da nossa vida. Viver, mais do que anunciar, é viver Cristo para as pessoas que estão aí fora, que não têm a luz e não têm entendimento. E eles só vão receber o Senhor Jesus Cristo através do nosso testemunho, do nosso viver, da nossa vida. Não adianta nada nós falarmos que vivemos Cristo e andarmos e agirmos de uma outra forma. As pessoas lá fora veem. Eu confirmo as palavras do irmão Alexandre. Verdadeiramente nós temos de pregar Cristo aos perdidos, anunciar, viver Cristo,
para que as pessoas venham se entregar. Há milhares, há milhões e bilhões de pessoas que julgam ser filhos de Deus, porém, infelizmente, não tiveram um novo nascimento, não foram batizadas em Cristo, não nasceram de novo, mas acham que pelo fato de ter uma religião, acham que pelo fato de praticar boas obras, são filhos de Deus. Não são, meus queridos irmãos. Nós temos que ter essa consciência. Eu já ouvi até de boca de crente, ou de cristão, dizer que aquela pessoa ali, ela é tão boazinha que ela é melhor que muitos crentes. Ela pode ser boazinha, mas para se ter Deus como Pai, é preciso nascer de novo. É preciso receber o Senhor Jesus Cristo no coração. Que Deus abençoe os irmãos, que nós possamos ter um ótimo domingo, nos preparando para o culto da noite e orando, irmãos. Orando muito por essa pandemia. Vamos estar lembrando das pessoas que estão com Covid. O Tim teve Covid, mas graças a Deus já está saindo. O Marcelo, genro da irmã Regina, está com Covid, já está melhor, mas vamos continuar orando por ele. O Marcos continua internado, uma situação muito difícil. Vamos estar orando pelo Marcos. A Jéssica, graças a Deus, também já está melhor, está sendo medicada, e se Deus quiser, logo isso passa. Irmãos, muitas e muitas pessoas perderam seus entes queridos. Há um absurdo de 2.500 mortes, média diária, por dia. Nós estamos chegando a 280 mil mortes. Daqui a pouco 300 mil mortes. Terrível, terrível, muito sofrimento. Os hospitais estão abarrotados. O governo, prefeitura, estão aí fechando tudo. E aí nós vemos ainda aglomerações. E nós sentimos, a igreja está com as portas fechadas, mas se no momento as autoridades veem como necessário, vamos estar acatando e orando para que esse mal, que essa peste seja tirada do nosso país, seja tirada do mundo. E vamos estar orando. Oremos. Pai de amor, soberano Deus, conforte o coração daqueles que estão entristecidos, daqueles que perderam, Deus, entes queridos, quer pelo Covid, ou quer por outras enfermidades. E, ó Pai, conforte o coração das pessoas. Senhor Deus, esteja com o Marcelo, dando recuperação a ele, que logo ele esteja totalmente recuperado. Obrigado pela recuperação do Tim, obrigado pela recuperação da Jéssica. Pai de amor, esteja com os teus anjos acampados sobre o Marcos, fortalecendo, dando graça a ele, fazendo, Senhor Deus, a tua perfeita vontade. E também, Senhor Deus, pedimos pela irmã Hébia, pela irmã Eva, pela irmã Andréia, pela irmã Regina, por todos os irmãos que estão passando por um problema de enfermidade, Senhor Deus, esteja abençoando, dando graça. Também pedimos a Deus pelos aniversariantes, coloque a sua mão sobre eles, ó Deus, por mais um ano de vida que o Senhor concede a cada um, Senhor. Obrigado pela nossa escola bíblica dominical, Senhor Deus. Obrigado pela vida dos dirigentes, pela vida dos professores, Senhor Deus. Esteja, Senhor Deus, nos preparando para que, quando terminar essa pandemia, estejamos mais fortes, mais alegres, Senhor Deus. Agradecemos por o fato de podermos, através desta online, Senhor Deus, ainda ter contato com os irmãos. Louvamos, Senhor Deus, agradecidos, nós oramos em nome de Jesus. Amém.